Tudo se inicia no ano de 1993, época em que jogos como Doom, Mortal Kombat, entre outros clássicos, eram lançados para o entretenimento do público. E no meio dessa era dourada dos games que marcaram gerações, um jogo em particular passava despercebido. Um título que foi lançado sem chamar muita atenção, sequer mencionado nas revistas de games da época, que era uma das principais fontes de informação sobre lançamentos e novidades. Entre as prateleiras de disquete, lá estava ele, uma cópia legítima do jogo, um título desconhecido, The Theater, escondido nas sombras dos grandes sucessos do momento. Sua capa era totalmente branca, sem nome de estúdio, sem qualquer identificação sobre quem o produziu. O único elemento presente era a figura pixelada de um homem vestido como um bilheteiro, totalmente sem expressão. Isso, é claro, se você conseguir encontrar uma cópia legítima, porque o que temos hoje em dia são apenas CDs piratas de baixa qualidade, geralmente quebrados, mal funcionando ou cheio de arquivos inúteis em formato de dados. E se der o azar, ainda vem com um arquivo CMDX prontinho para hackear o seu PC. E sim, essa lenda sobre o arquivo CMDX é real. Uma vez eu fui inventar de baixar Diablo 1 no meu notebook quando eu era pequeno, e eu acabei pegando um trauma, pois eu achei que o próprio diabo havia invadido meu notebook e bugado ele todo. Naquela época eu era uma criança meio burra, mas enfim, esquecendo esse momento TDAH em que eu fui hackeado, o jogo The Theater ficou inicialmente conhecido por sua dificuldade para instalar ele. O processo era super bugado e travava o computador por completo sempre que chegava na parte da licença de contrato. E o mais estranho disso é que normalmente nessa parte da licença costuma aparecer o nome da empresa, mas no caso do The Theater, isso não acontecia. Tudo o que surgia era uma tela branca com algumas linhas de texto. E a bagunça não para por aí, pois instalar esse jogo era uma verdadeira dor de cabeça, quase uma missão impossível só para conseguir rodar essa jossa. Mas nem tudo estava perdido. Após várias tentativas, algum gênio descobriu o segredo. Para conseguir rodar esse jogo que parece ter vindo das profundezas da Deep Web, bastava reiniciar o PC durante a parte do contrato de licença, com o disquete ainda inserido. Quando o sistema ligava novamente, a tela de instalação travava de vez, impedindo qualquer tentativa de fechá-la. E em seguida, o jogo se abria automaticamente. E cá estamos nós com o jogo, sem introdução, sem logo nem nada, apenas uma tela de título um tanto quanto sinistra e sombria. No menu inicial, o jogo já começa a mostrar suas verdadeiras garrinhas. Nessa parte, se você tentar apertar o botão de opções, o jogo simplesmente vai travar o seu PC e em seguida ele vai explodir. Brincadeirinha, tô só de meme. Na verdade, ele vai só travar mesmo e você vai precisar reiniciar o PC. E se você escolher a opção Load, nada vai acontecer. Então, tudo que nos resta é clicar em New Game para iniciar o jogo. E assim, começa uma das experiências mais sombrias e peculiares do mundo dos games. Uma vez que iniciamos o jogo, somos trazidos a uma perspectiva em primeira pessoa. O local em que estamos é um saguão de cinema completamente vazio, exceto por uma presença logo à frente, no fim de um corredor repleto de pôsteres com letras ilegíveis. Ao nos aproximarmos, vemos um homem todo pixelizado que nos recebe de bom grado, dizendo: "Obrigado, por favor, aproveite o filme." E então, entramos na sala escura. E misteriosamente, voltamos ao início do jogo. Sem entender direito, novamente fazemos o mesmo trajeto, vemos os mesmos pôsteres e interagimos com o bilheteiro. Ele, mais uma vez, nos recebe. Entramos na sala de cinema e, de novo, voltamos ao início. Os jogadores que presenciaram a cópia original desse jogo dizem que é necessário repetir esse processo várias e várias vezes. Pode parecer uma experiência tediosa, mas conforme avançamos repetidamente, coisas estranhas começam a acontecer. Não se sabe ao certo quantas vezes é preciso entrar na sala para que tais fenômenos ocorram, já que isso parece ser aleatório. Às vezes acontece na quarta tentativa, mas para quem for azarado, pode acontecer só na 400ª tentativa. Ou seja, na tentativa número 400. Agora dá pra entender porque esse jogo passou despercebido por tanta gente. Já pensou em jogar um jogo que você tem que passar pela porta umas 300 vezes pra algo de diferente acontecer? Bicho, aí é de fuder o cu do palhaço, né? Mas se você não for azarado e conseguir ativar o script, os jogadores que vivenciaram os acontecimentos subsequentes relataram que, ao retornar ao saguão, o bilheteiro não estava mais lá. Também, depois de 400 tentativas. Entretanto, a voz dele ainda ecoava, nos recebendo, mesmo que ausente. Sem muitas opções, mais uma vez entramos na sala escura. Só que dessa vez, não somos teleportados para o início. Quer dizer, ainda não.
Agora, podemos andar por mais tempo dentro da sala escura, seguindo em frente, ouvindo apenas os nossos passos e com aquele receio de que algo ruim possa acontecer. Até que isso acontece. A imagem do bilheteiro aparece na tela, só que dessa vez, um rosto distorcido em formato de espiral, acompanhado de um som alto e perturbador. Jogadores que experienciaram isso relatam extremo desconforto, como se seus corpos congelassem, como se aquela imagem enigmática carregasse algo sobrenatural. De repente, somos devolvidos ao saguão mais uma vez, e ao caminhar mais um pouco, nos deparamos com um bilheteiro vindo em nossa direção. Ele não tem nenhuma animação de andar, ele apenas pula e quica em nossa direção, e eu não vou mentir, essa parte eu achei engraçada pra caralho. Ao nos aproximarmos dele, algo curioso acontece. Muitos jogadores discutem o que esse mano com cabeça de fidget spinner aí diz nesse momento. E o motivo disso é que o áudio desse cu de apito tá todo bugado e difícil de entender, parecendo ter sido gravado em uma caixa preta da pior qualidade possível. Vários palpites sobre esse áudio surgiram, mas a maioria dos usuários chegou a um consenso de que o bilheteiro na verdade diz "Never reach the other levels", que segundo nosso querido amigo Google Tradutor, significa "nunca chegue aos próximos níveis". Não entendi foi nada. A partir daí, tudo que nos resta é continuar nesse ciclo que parece não ter fim. Ou será que não? Ao entrarmos novamente na sala escura, retornamos ao saguão, mas agora, onde antes havia o corredor escuro para a sala de cinema, há apenas um muro gigante, bloqueando nossa passagem. Pelo visto o bilheteiro não tava brincando mesmo, o cara literalmente criou um muro. E, pelo visto, meio que tudo termina por aqui, ao que parece. Não há mais como continuar. Ninguém sabe ao certo o que esses outros níveis contêm, nem como acessá-los. Tampouco porque o homem cabeça de fidget spinner causa tanto medo em quem teve contato com uma cópia original do jogo. E uma parte interessante disso tudo, que sugere ser algo mais sobrenatural, é que aqueles que jogaram a tal cópia legítima ocasionalmente dizem ver o homem cabeça de espiral no canto dos olhos, como se estivesse os perseguindo. Quem sabe, esse bilheteiro seja algo mais do que apenas um simples NPC de jogo. Quem sabe, ele seja uma representação daquele que recebe as almas em um possível purgatório? Uma coisa que eu sempre quis entender nesse jogo é o seu universo, pois não há nada em que a gente possa se basear. É um saguão de cinema onde somos recebidos por um bilheteiro e ficamos presos num ciclo infinito. Então eu penei um pouco para ter uma teoria que eu acredito que não seja o suficiente, mas bom, vamos lá, né? Eu tenho duas teorias sobre a possível história desse jogo. A primeira é que na verdade estamos em um purgatório, onde o teatro em que o jogo se passa seria um local onde algo muito pesado e profundo ocorreu. E por mais que tentemos prosseguir e encontrar uma saída, sempre voltamos ao início. Até que chega um ponto em que o bilheteiro se torna mais opressivo a ponto de dizer que não podemos chegar aos próximos níveis. E então, nosso caminho é bloqueado, impedindo a gente de alcançar algo mais além, permanecendo presos nesse inferno. Quanto à figura do homem cabeça em espiral, creio que ele seja uma representação de alguma entidade que atua como guardião desse lugar. Ele nos recebe e permite nossa entrada na sala escura, de onde voltamos ao início posteriormente. E a cada reinício, o bilheteiro volta ainda mais perturbador, revelando que seu rosto na verdade é uma espiral, símbolo de um ciclo eterno e de loucura do nosso personagem. Esse homem cabeça em espiral pode ter sido inspirado em obras Lovecraftianas, já que The Cheater foi lançado supostamente em 1993. Uma época em que Lovecraft estava em alta como referência no terror misterioso, com foco na ausência de explicações deixando os fenômenos falarem por si, o tão conhecido medo do desconhecido. Tanto as obras de Lovecraft quanto o jogo The Cheater compartilham essas semelhanças, e a entidade do homem de cabeça de espiral pode também ter inspiração em figuras mitológicas como o Caronte. Pra quem não sabe, Caronte conduzia as almas em seu barco, levando eles para o submundo, onde ele cobrava óbulos, que são moedas da antiguidade da Grécia. Aparecia apenas nos rios e cumpria sua função sem julgar as almas que transportava, mantendo sempre uma expressão fria. O bilheteiro tem características semelhantes. Primeiro, ele recebe a gente e nos entrega o bilhete, uma representação de moeda de troca.
Depois, permanece frio e imparcial, apenas cumprindo sua função, permitindo assim a nossa entrada. Não só isso, como ele permanece apenas no saguão, assim como o Caranche permanecia sempre nos rios. Claro, não há nenhuma declaração oficial sobre isso, mas é provável que o criador dessa creepypasta tenha se inspirado em alguma obra para desenvolver The Theater. Outra teoria é que na verdade tudo isso seria apenas psicológico, nada sobrenatural ou Lovecraftiano. A verdade é que nosso personagem possui um trauma que tenta vir à tona. Porém, o superego representado pelo bilheteiro, o ciclo sem fim e a parede que impede a nossa passagem serviriam como um mecanismo para proteger a consciência de reviver esses traumas. A cabeça em espiral representaria uma ruminação obsessiva, ou seja, pensamentos circulares e repetitivos. E isso que eu tô falando é um dos mecanismos de defesa que Freud, um dos grandes autores da psicologia, desenvolveu. Você sabia que a mente humana foi feita para sobreviver e não para ser feliz o tempo todo? Pois é, essa é uma das informações básicas que aprendemos sobre a mente humana. Para quem não sabe, nossa mente possui sim mecanismos de defesa que contribuem para o nosso bem-estar, por mais que na maioria das vezes eles não fazem bem para a gente. Um deles é o recalque, onde nossa mente esconde lembranças, desejos ou eventos dolorosos no inconsciente, tornando difícil o acesso consciente, já que seria doloroso demais de lidar com isso de forma direta. Explicando de uma maneira mais simples e evitando palavras complexas, porque convenhamos, isso é chato pra caramba. É como se você tivesse experienciado algo que foi traumatizante. A sua mente automaticamente vai pegar esse trauma e vai guardar numa espécie de gaveta mental para que isso não venha à tona novamente, já que reviver esse trauma de novo faria mal a você, e com o tempo, essa gaveta vai pegando poeira e sendo esquecida pelo tempo. Entretanto, esse trauma ainda existe. Ele não deixou de existir só porque ficou guardado. Mas não para por aí. Como eu disse, esses traumas continuam no inconsciente, naquela gaveta mental que eu falei agora há pouco. E para aliviar essa tensão, nossa mente acaba descontando em outras partes do corpo, ou em nosso comportamento. E isso explica por que alguém que passou por traumas acaba desenvolvendo medo sem explicação, as famosas fobias, comportamentos compulsivos como toque, lapsos de memória e até pesadelos, que eu acredito ser o caso do nosso personagem principal do The Theater. Interessante, né? Olha aí, o canal do figurante também é cultura. Você veio ver a história de um jogo e ainda levou uma aula de graça. E eu acho essa segunda teoria um tanto quanto pesada e talvez possa fazer sentido, pois partindo desse ponto de que tudo na verdade é psicológico, tudo que nós experienciamos, e isso inclui os traumas, fica guardado no nosso inconsciente, lá naquela gaveta que eu te falei. E o nosso cérebro, ele procura formas de aliviar essa tensão, e um desses alívios que ele procura são os sonhos. Quando estamos dormindo, o sistema límbico responsável pelas nossas emoções fica mais ativo. Já o córtex pré-frontal, responsável pela lógica, fica menos ativo. Por isso os nossos sonhos não fazem tanto sentido assim. Mas na realidade, são fragmentos do nosso inconsciente que querem nos dizer alguma coisa. E isso, meus amigos, reflete tudo na gameplay do The Theater, um saguão vazio de cinema, na qual pode ter tido uma grande importância na vida do nosso personagem em algum momento. Sempre quando tentamos sair, somos trazidos de volta para o início do jogo. Sem falar do bilheteiro, que tenta nos impedir, como se quisesse nos proteger de algo que ainda não superamos. Pois o que estiver após aquela sala escura na qual somos proibidos de passar, provavelmente vai ser perturbador demais para o nosso personagem reviver aquilo de novo. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima, se nenhuma maracutaia acontecer, é claro. E fui.